Bom dia, oitavo ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, em que começamos na semana passada, capítulo 5, com o título Regionalização Físico-Cultural do Globo, em que nós estudamos sobre os 6 continentes, para fazer uma revisada aí com vocês sobre os continentes. E hoje vamos para nossa segunda parte do nosso capítulo 5. Como foi? Vamos começar por a origem dos continentes. Como é que se deu a origem dos continentes, em que eles se dividiram nesses 6 continentes que nós conhecemos hoje, que é América, Ásia, África, Antártida, Europa e Oceania. Ocorreu uma evolução natural ou geológica do planeta, com a divisão da superfície terrestre, que ela ficou dividida em 2 partes, ou podemos chamar também de porções líquidas e porções sólidas. As porções líquidas são os oceanos e mares. As porções sólidas são as terras imersas, que formam os continentes e as ilhas. Há mais ou menos 220 milhões de anos, o mundo era dividido em um imenso continente, ou chamado também de massa continental, que era chamado de Pangeia. Esse imenso continente. Não existia esses 6 continentes que nós conhecemos. Era apenas um, que era uma massa, em que era conhecido esses 6 continentes. Pangeia. O nome Pangeia, ele vem do grego, que pan significa toda e geia significa terra. A junção fica toda terra, Pangeia. Aí houve, no decorrer dos anos, a Pangeia se fragmentou, quer dizer, que ela se dividiu em 2 grandes continentes. Que esses 2 grandes continentes ficaram conhecidos como Gondwana e a Laurásia. A Gondwana, atualmente, são a América do Sul, a África, a Austrália e a Índia. E a Laurásia, atualmente, é a América do Norte, a Europa, a Ásia e o Ártico. Só que ocorreu também a teoria da deriva continental, que a teoria da deriva continental, ela começou no início do século XX, que ela foi apresentada pelo o cientista alemão Alfred Wegener, em 1913, na qual ele dizia na teoria dele que a Terra havia uma lenta movimentação dos continentes e das placas tectônicas, ou também chamada de placas litosféricas. E que essa lenta movimentação era formada somente pela Pangeia.
Na teoria dele, os continentes situavam sobre placas que ficavam flutuando no manto terrestre. Esse movimento, que as placas ficavam flutuando sobre o manto terrestre, o choque ou o afastamento das placas tectônicas, surgiram o tectonismo e o vulcanismo, devido ao choque ou o afastamento das placas tectônicas, que, recordando para vocês que nós vimos lá no 6º ano, que essas placas tectônicas, elas são divididas em 3, que é as placas convergentes, divergentes e as transformantes, correto? Vamos continuar. Aqui vem toda a formação dos continentes, que eu tentei representar para vocês aqui com gravuras. Na primeira gravura, os continentes há 225 milhões de anos. Na segunda gravura, são os continentes há 200 milhões de anos. Na terceira gravura, são os continentes há 35 milhões de anos. Na quarta gravura, são os continentes há 65 milhões de anos. E esse daqui, por último, que é o quinto, é o que nós conhecemos hoje, que é a divisão dos 6 continentes. Para vocês terem uma ideia, observando bem aqui da primeira, segunda, com o decorrer aqui das gravuras, nós percebemos o quê? Toda uma mudança que teve com a evolução aí dos anos com os continentes, devido às placas tectônicas, em que elas se chocavam ou elas se afastavam, aí surgiam novos continentes, como se fosse uma junção com o outro, comparando-se com um quebra-cabeça, correto? Agora nós iremos estudar sobre o continente da Antártida. A Antártida, ela não foi chamada de mundo por não ser habitada por nenhum povo. Lá não tem como haver sobrevivência humana. Lá a Antártida, o objetivo da Antártida pelos povos é para pesquisas científicas. Lá na Antártida não existem cidades nem áreas agrícolas, não existe nenhum país e ninguém reside lá de forma permanentemente, apenas quando vão fazer pesquisas científicas que ficam lá em um determinado tempo. Os interesses pela Antártida. Tem 3 interesses pela Antártida: pelo seu subsolo, pelas suas águas e pela sua localização. Pelo subsolo, o interesse pela Antártida vem os recursos minerais, em que nós podemos destacar o principal recurso mineral da Antártida, vem o petróleo. É o principal, é o mais importante. Aí também tem outros, tem o carvão, tem o minério de ferro, tem o cobre, tem o ouro, tem o zinco e vários outros, mas o principal vem ser o petróleo. Outro interesse pela Antártida é pelas suas águas, que lá na Antártida há uma maior reserva de água potável e uma fauna diversificada. Outro interesse pela Antártida é pela sua localização, porque lá são instaladas várias bases militares e aeroespaciais,
que servem para pesquisas científicas. Aqui nessa gravura, vocês podem observar os recursos aí minerais da Antártida, em que a gente vê aqui logo de primeira aqui o petróleo, que é o principal, como eu disse para vocês anteriormente. Aí, mas tem outros, mas o principal é o petróleo. A Antártida, ela apenas bases científicas podem ser instaladas nesse continente da Antártida. E também na Antártida, a quantidade de água potável armazenada, que é sob a forma de geleira, é a maior do mundo, correto? Aí vem o Tratado da Antártida, que ocorreu em 1961. Esse tratado determinou que até o ano de 1991, a Antártida não pertenceria a nenhum país, embora todos tivessem o direito de instalar a base de estudo científico. Porém, não haveria bases militares e nem de exploração mineral. Apenas países que possuíssem bases científicas ou que tivessem realizado estudo nessas áreas poderiam participar de qualquer decisão sobre uma divisão territorial no futuro. O Tratado da Antártida, ele determinava isso, que até o ano de 1991, a Antártida, ela não pertenceria a nenhum país e que só participariam desse tratado os países que possuíssem bases científicas na Antártida ou que tivessem realizado estudo nessa área, que podiam participar do Tratado da Antártida, em que 30 países signatários do Tratado da Antártida decidiram prorrogá-lo por mais 50 anos. Quer dizer, que foi prorrogado até o ano de 2041. E isso na reunião de 1991, em que atualmente 30 países, incluindo o Brasil, possuem bases científicas nesse continente tão gelado. Podemos destacar os países que instalaram mais base científica na Antártida: Estados Unidos, Rússia, Noruega, o Japão, a Polônia, a Austrália, a Nova Zelândia, a França, o Reino Unido, a Espanha, o Chile, a China, a Alemanha e a Argentina. Esses países que eu citei são os países que mais instalaram bases científicas na Antártida. O Brasil realizou, em 1984, uma expedição bastante importante de estudo na Antártida, com um navio que foi chamado de navio de Tefé, em que o Brasil aí fez uma expedição bastante importante para estudos científicos na Antártida. Aqui nessa gravura vocês estão observando a Estação Comandante Ferraz. É uma base de estudos científicos do Brasil na Antártida, aqui no ano de 2008, em que
essa estação Comandante Ferraz teve um incêndio em fevereiro de 2012, em que ela foi parcialmente destruída, mas hoje, atualmente, a base foi construída e totalmente modernizada, correto? O Brasil não está de fora quanto aí a estudo científico, porque possui essa estação Comandante Ferraz, bastante importante aí na Antártida, certo? Pessoal, o nosso capítulo 5, ele se encerra aqui. É um capítulo pequeno, que eu dividi em 2 partes. Assistam com atenção a toda a videoaula, que logo após eu estarei colocando a atividade referente à explicação dessa segunda parte do nosso capítulo 5, que é regionalização física e cultural do globo, correto? Espero que vocês assistam toda a videoaula e qualquer dúvida, estou aqui. Tenham todos um bom dia.